Dia 4 de março eu fiz aniversário e eu não ia no cinema com a minha esposa sozinho, só nós dois, desde que ela ainda estava grávida do nosso filho, que já vai fazer 5 anos, né? E aí, dia 4 de março, coincidentemente, também foi o dia do lançamento do filme The Batman e a minha esposa me deu de presente na ocasião, né? No dia 4, uma ida ao cinema, um almoço, a gente saiu e passou um tempo a sós que a gente não fazia há bastante tempo, que foi bem legal. E eu já tinha gravado esse vídeo para botar aqui no canal, só que quando eu fui assistir os arquivos para poder fazer a edição, o material estava sem foco e aí ficou bem complicado. Então, refazendo o material, trago hoje para vocês a minha resenha sobre o filme The Batman aqui no canal. Eu perdi um pouco o hype do cinema, o filme não sei nem se ainda está em cartaz, mas acabou de ser lançado no catálogo do HBO Max. Não sei se vocês aí são assinantes, mas já dá para ver esse filme no streaming. E hoje vocês vão saber um pouquinho aí o que eu achei, minhas opiniões a respeito do filme The Batman aqui no Cinema Casual. Bom, sejam bem-vindos aí ao canal Cinema Casual, meu nome é Paulinho Filho, já vou pedindo para você chegar se inscrevendo no canal e acionando a notificação no sininho, seja lá para que sirva esse sininho, peço que você acione, né, porque eu sou inscrito em vários canais, aciono o sininho e não recebo nada. Siga também no Instagram, @Paulinho Filho, é meu Instagram pessoal, e @Cinema Casual é o Instagram aqui do canal. Em breve eu vou trazer mais conteúdo por lá para poder interagir com vocês de um jeito diferenciado, diferente do que já tem aqui, né. Já tem um conteúdo lá, que eram as resenhas que eu fazia por escrito. Caso vocês se interessem, já tem lá umas resenhas, umas indicações de filmes e até de séries que eu fazia. Mas em breve eu vou trazer um conteúdo mais interessante por lá e, enfim, conto com todos vocês para seguir por lá. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, eu nunca fiz nenhuma resenha, canal é novo, né, sobre esses filmes da saga Crepúsculo, mas eu já vou adiantar para vocês aqui que eu não gosto de nenhum deles. Eu assisti, acho que são 6 filmes, eu assisti 5 dos 6, não gosto de nenhum dos 5, que eu vi, né, no caso. Mas são filmes que marcaram a carreira do Robert Pattinson, por isso eu tô mencionando eles aqui. E esses filmes são talvez responsáveis por gerar um preconceito pra cima desse ator. E ele acabou ficando marcado aí pela participação dele na saga Crepúsculo. Nesses filmes aí, são filmes que tratam história de vampiro, mas os vampiros que tem nessa saga são vampiros meio diferentes. A galera que, assim como eu, gosta de filmes de vampiros, acabou não ficando satisfeito com aquilo dali e acabou tacando preconceito pra cima do cara, enfim, taxando ele de ator ruim e essa coisa toda. Eu assumo que eu tinha preconceito com ele. Quando ele foi anunciado como um Batman, primeiramente, né, todo mundo achou que era brincadeira. Eu mesmo achei que era brincadeira, não levei a sério, porque eu achei que não tinha cabimento algum um ator daquele porte ser escalado pra um papel que a gente curte, a gente gosta de ver, que é o Batman, que é um herói importante, um dos maiores heróis aí que tem na história das histórias em quadrinhos, dos desenhos e do cinema, por que não? E aí confirmaram o Robert como o ator que seria o Batman, né? E, bom, eu fiquei naquela, cara, eu não queria que fosse esse cara aí, mas vamos pagar pra ver, vamos esperar, vamos aguardar, né? E aí começaram a vazar as primeiras imagens do Robert Pattinson como Batman, e a gente ao ver aí, pelo menos eu ao ver as imagens que começaram a vazar, fiquei mais esperançoso, né? Falei, poxa, pode ser que venha coisa boa daí. E eu confesso que o que mais me surpreendeu nem foi o Robert Pattinson como Batman nas imagens, foi o Colin Farrell como Pinguim. Eu achei realmente impressionante, porque você olha o Pinguim, não parece que é o Colin Farrell que tá ali. No primeiro momento eu olhei assim, sem ler a matéria, né? Eu tava vendo isso num site da gringa. Eu confesso que eu olhei e falei, porra, o Robert De Niro tá nesse filme, porque ele ficou muito parecido com o Robert De Niro em alguma fase que ele fez alguns filmes aí. Ficou realmente uma caracterização surpreendente e o filme começou a me deixar realmente animado, né? E aí saiu o filme, graças à minha esposa no lançamento fomos assistir, ela tramou tudo, né? Muito bem tramado. E a gente acabou indo ao cinema ver o filme e ela também gostou muito, que ela gosta do Robert, ela gosta dos filmes da saga Crepúsculo. Tava animada também pra ver. E aí vamos agora dar as impressões, né? Tem duas vertentes que a gente tem que analisar quando a gente fala sobre o Batman, né? Sobre o filme Batman. Se tratando do personagem principal. O Batman com o uniforme tático, né? Com a roupa de Batman, propriamente dita, aquele capacete de morcego, a armadura, todos os gadgets que tem nela, né? Os dispositivos. E o Bruce Wayne, que é o Batman quando não tá vestido de Batman. Que normalmente o que a gente vê nas histórias é que a faceta Bruce Wayne é usada pelo Batman como uma espécie de disfarce. Na verdade, a máscara dele real é ele estar sem máscara.
que é quando ele é o Bruce Wayne, e disfarça pela cidade que tá saindo, pegando mulher, namorando, comprando coisas, participando de festas e tal, que não é o que ele gostaria de estar fazendo. Ele gostaria de estar combatendo o crime, batendo em criminosos, mandando a galera pra cadeia. Então o que a gente tem nesse filme é um Batman denso, um Batman ainda bruto, né? Não bruto do ponto de vista de força, porque o Robert Pattinson não é um ator que prima aí pela forma física ser parrudão, fortão, mas bruto do ponto de vista de que ainda precisa ser lapidado, né? Porque ele é um Batman que é inexperiente. O filme demonstra isso por meio de uma linha de diálogo onde o Gordon, se não estou enganado, fala que o Batman tá 2 anos ativo, né? Se você tá ativo há 2 anos, eu não sei quem você é. E aí a gente percebe, por conhecer a história, que esse Batman ainda tem muito que se desenvolver para se tornar o Batman grandioso que todos conhecemos, né? Na própria saga do Christopher Nolan, que foi interpretada pelo Christian Bale, no Batman Begins a gente vê o Bruce Wayne ainda também inexperiente, sem ser o Batman ainda, querendo matar o bandido que supostamente matou os pais dele, até o momento que ele não consegue fazer isso e resolve sair da cidade. Ele vai embora e aí começa a viver pelo mundo, em vários países, até o momento que ele vai preso e usa os outros presos para poder treinar e lutar e pôr em prática as artes marciais, até que o personagem do Liam Neeson se aproxima dele e oferece a ele conhecer Ra's al Ghul no templo, onde ele tem que subir uma montanha, levar uma florzinha e etc. Enfim, estou falando de um outro filme para poder explicar para vocês essa coisa do Batman inexperiente, né? Porque o Batman Begins é um filme de origem, assim como esse The Batman aqui também é um filme de origem, embora ele não seja um filme de origem da forma que a gente está acostumado. Que mostra tudo. Por exemplo, esse filme não mostra os pais do Batman sendo mortos. Tudo aquilo que a gente já viu antes, ele criança, o bandido no beco, ele saindo do lugar, e aí dá o tiro, e as pérolas da mãe do Bruce Wayne espatifam no chão, aí aparece o Gordon, acolhe ele, e ele vira um órfão, isso e aquilo. Não, esse filme já começa com o Batman já adulto, ele já é Batman, já tem o uniforme. E aí voltando, né? Então a gente tem ali, na saga do Christian Bale, essa primeira jornada, esse primeiro ato, onde ele começa a aprender, se desenvolver, até que ele volta pra Gotham e se transforma no Batman, né? Começa a montar toda aquela armadura, aquele tanque que ele usa, etc. E a gente vê nesse filme mais ou menos a mesma coisa, só que já começando dele na ativo. Por ser um Batman inexperiente, ele ainda tem muito aquela coisa de querer se vingar, e que ele fala, inclusive, que eu sou a vingança e essa coisa toda. E ele é muito temido pelos bandidos justamente por esse lado bruto dele, que não mede muito os esforços para prender a criminalidade. E logo nas primeiras sequências do filme, Bate-Sinal surge no céu, e aí tem uma bandidagem lá fazendo crime, tipo assim, pichando muro, querendo espancar um cara no metrô a troco de nada. Uns malfeitores pela cidade espalhados. Eles olham pro céu e veem lá o bate-sinal no céu e começam a ficar nervosos, né? Vem uma narração no filme, vai falando lá coisas e a bandidagem começa a olhar para cantos escuros, tipo assim, para beco totalmente escuro, para uma rua totalmente escura num canto, porque cada um deles sabe que o Batman pode sair daquela escuridão a qualquer momento. E de fato ele acaba saindo da escuridão em um determinado momento. Para um desses malfeitores aí ele acaba saindo da escuridão. Uma outra coisa que eu posso falar para vocês que ficou bacana, para quem não viu ainda o filme, é que o traje de Batman caiu bem no Robert Pattinson, mesmo ele sendo um cara mais magro, né? Ele não é um cara muito forte, mas mesmo assim o traje de Batman caiu bem nele, ele ficou bacana, funcionou legal. A máscara eu achei que ela meio textuda, assim, diferente do que a gente está acostumado, até porque isso aí tem que ser feito no molde da cabeça do ator, e aí, enfim, eu imagino que seja essa a explicação, mas as antenas da máscara são mais para trás um pouco, não que isso influa, mas não é uma máscara de Batman, assim, olhando ele de todos os ângulos, que eu tivesse acostumado a ver, mas não ficou feio não, ficou bacana, o uniforme dele é legal, e o bacana é que ele é todo funcional, tudo que tem naquele uniforme serve para alguma coisa, exatamente tudo, vocês vão poder ver no filme. Em dado momento ele usando partes do uniforme que normalmente não são usadas. Vocês vão ver ele retirando da armadura e usando aquilo dali com um determinado uso para resolver alguma situação. Inclusive, citando essa coisa de usar partes do uniforme para resolver alguma situação, o Batman desse filme é muito investigativo. Ele é bastante, como todo mundo falou aí, ele é muito detetive, um Batman que usa muito da sua inteligência para resolver os mistérios, principalmente porque o vilão desse filme é o Charada, que deixa enigmas e que tem toda uma coisa de
de deixar recados pro Batman e tal. E você percebe que tem um Batman nesse filme que é realmente um Batman que investiga, um Batman detetive, um Batman que não faz muito uso de tecnologias, embora ele as use, né? Mas não usa muita tecnologia, como os outros Batmans que a gente já viu, que tinha um carro muito tecnológico, uma moto muito tecnológica, que tinha a Batcaverna muito tecnológica. Não, esse Batman é um Batman realmente mais detetive, usa até tecnologia, mas não usa muito, talvez até porque esteja no início da jornada. Até na saga do Nolan a gente viu que ao longo da jornada do Christian Bale, ele foi utilizando cada vez mais gadgets, principalmente quando ele se aproximou mais do Lucius Fox. Nesse filme a gente ainda não tem um Lucius Fox, mas imagino que mais pra frente terá, porque é um filme que deve ter, com certeza, em breve uma continuação. Eu achei realmente que a escolha do Robert Pattinson nesse filme como Batman foi uma escolha acertada, um acerto inesperado pra mim. Realmente, como eu já falei, eu não esperava. Ele mandou muito bem como Batman e acabou de quebrar totalmente o preconceito que eu tinha com ele por causa dos filmes da saga Crepúsculo, que já vinha sendo quebrado de algum tempo por conta de outros filmes que ele fez mais recentes que são muito bons. Tipo o Tenet, por exemplo, é um filme que eu gosto muito. E ele é um personagem que tem uma importância no filme. O lado que foi pouco explorado por esse filme no que diz respeito ao Batman foi o lado Bruce Wayne. O Batman desse filme só usa o lado Bruce Wayne dele quando ele precisa ser Bruce Wayne para fazer alguma coisa. Por exemplo, ele tem que entrar em algum lugar que ele só conseguirá entrar sendo Bruce Wayne. Ele vai tirar a roupa de Batman e vai normal, a paisana, né? Bruce Wayne para o local. A gente chega a ver nesse filme umas cenas onde ele tem que entrar no local, ele tá com a roupa de Batman, a porta abre e a pancada estanca, né? Começa uma luta desenfreada lá. E aí depois ele volta no mesmo lugar, já como Bruce Wayne, e o tratamento é outro. As mesmas pessoas que abriram a porta antes, abrem a porta para ele felizes da vida, que ele é uma figura, uma celebridade de Gotham. Ele é uma pessoa importante na cidade. Então é só nessas situações. Ele precisa de alguma resposta que só Bruce Wayne vai conseguir, ele vai como Bruce Wayne. Ele precisa entrar num lugar onde ele só vai conseguir entrar como Bruce Wayne, ele vai como Bruce Wayne. Mas do contrário, ele utiliza de duas vestimentas, digamos assim, nesse filme. A de Batman o tempo quase todo, e a de andarilho, que é quando ele tá com um óculosinho, uma touca, uma roupa uma roupa mais diferente, assim, mais discreta, digamos assim, e uma mochilinha com uma motinha que ele sai por aí pra investigar as coisas, pra tirar foto, pra subir em prédio pra ficar observando possíveis bandidos e etc. Que é uma faceta que a gente não viu antes em outros filmes, pelo menos eu não me lembro, e que eu achei muito acertada, muito bacana, foi muito legal. Um outro aspecto que tem nesse filme que é tanto quanto diferente dos outros filmes é o Alfred. O Alfred desse filme é tipo a Tia May do Homem-Aranha, né? Que a Tia May mais recente era a Marisa Tomei. Embora ela já tenha 55 anos, ela tem um semblante mais jovial. Ela não parece ter 55 anos. Comparada com a Tia May antiga, ela realmente é muito mais nova, assim, visualmente. Que é o caso do ator que faz o Alfred nesse filme, que é o Andy Serkis, que foi o Gollum, né, do Senhor dos Anéis e que dirigiu Deadpool. Enfim, é um ator bem conhecido. E ele tem aquela mesma cara de mercenário que ele tem no filme Vingadores Era de Ultron, que ele é o personagem que roubou o Vibranium de Wakanda e tem uma marca. E o Ultron arranca o braço dele, né? E aí, esse Alfred dele não tem muito a ver com os Alfreds que a gente se acostumou a ver nos filmes do Batman, que é aquele Alfred mais clássico, né? Bem velhinho, já bem coroa, mais antigo, mais velha guarda, mais velha de guerra. Esse Alfred vai mais de encontro com o que tinha no Alfred do seriado Gotham, que era um Alfred que foi lutador, que foi soldado, Navy SEAL, se não estou enganado, e que é na série, pelo menos, era ele que ensinava ao Batman como lutar, como ser furtivo e dava todos os conselhos, né? Mas nesse filme, o Alfred não tem muito tempo de tela, diferente de todos os outros filmes, que o Alfred tem bastante tempo de tela, participa muito da história. Esse Alfred, com certeza, vai ser mais desenvolvido nos próximos filmes, onde o Batman vai se tornar mais Bruce Wayne. Há uma cena onde vai acontecer uma reunião com contadores da Wayne Enterprises, e o Alfred fala pro Bruce que esses contadores vão até a casa do Bruce Wayne. E aí ele fica meio chateado, né? Falando, porra, o que eles vão vir fazer aqui? Pra que eles vão vir aqui? Meu Deus e tal. E aí o Alfred explica a ele que eles vão até a casa do Bruce Wayne porque o Bruce Wayne não vai até a empresa. Nos outros filmes a gente viu o Alfred aconselhar o Bruce Wayne a
começar a ter uma vida social, andar mais com Bruce Wayne, ter afazeres e etc. E estar mais na empresa para poder resolver essas questões, para que ninguém comece a levantar suspeita do que ele faz quando não tá aparecendo na mídia. Mas no tempo que ele teve de tela, Alfred foi muito bem, o Andy Serkis mandou bem, teve bem no papel, foi um Alfred interessante que realmente eu tenho vontade de ver mais tempo, mais vezes, nos próximos filmes aí. Esse filme tem a Mulher Gato, que é uma conhecida e antagonista do Batman. Em horas ela ajuda ele, horas ela atrapalha e tal. E ela foi interpretada pela Zoe Kravitz, que, diga-se de passagem, é filha do cantor Lenny Kravitz. E ela também mandou muito bem, foi uma Mulher Gato interessante. Eu ainda tendo a preferir a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer, embora os filmes do Batman da época que ela participou fossem muito caricatos. Mas ainda, pra mim, é mais marcante na minha mente. E eu gostei da Mulher Gato da Anne Hathaway. Eu acho que gostei mais do que dessa Mulher Gato aqui, embora essa daqui esteja muito bem, e eu imagino que ela vai se desenvolver mais ainda, mais pra frente, e ela tem importância vital na trama, ela é muito, muito importante mesmo, e a Zoe Kravitz esteve muito bem fazendo esse papel. A turma da máfia tá mandando bem nesse filme, o John Turturro é o Falcone, eu só confesso que reconheci ele quando eu escutei, porque eu vi o filme dublado, né, no cinema, era o dublador que normalmente dubla ele nos filmes, que a gente tá acostumado a ver aí, Transformers e tal, mesma voz, eu acabei falando, porra, John Turturro? Ele tá o tempo todo com óculos, tá com um bigode, deu uma mudada no visual. Eu acabei inicialmente não reconhecendo pelo visual, mas, porra, ele mandou benzão, um personagem importante demais na história, na trama. E quem também tá na turma da máfia, que realmente me deixou muito impressionado, é o Pinguim do Colin Farrell, cara. Realmente, como eu falei, ele parece o Robert De Niro, cara. Você olha pra ele e você não visualiza o Colin Farrell ali. Eu falei pra minha esposa, pô, esse cara aqui... Aí eu falei pra ela quem era o ator, ela olhou pra ele e realmente não reconheceu. Falou, pô, se tu não fala quem era o ator, eu não saberia. Achei que é um outro cara qualquer que tava fazendo esse personagem aí, porque realmente não dá pra perceber. A caracterização do Pinguim do Colin Farrell é realmente excelente. E parece que vai ter uma série aí do Pinguim, eu já tô realmente ansioso pra assistir, porque eu quero ver esse personagem se desenvolvendo, porque nesse filme ele não tem, embora ele tenha sido muito mostrado e tal, ele não tem muito tempo de tela, porque não é ele quem comanda a máfia, né? É o Falcone que comanda a máfia, e o Pinguim vai ao longo do filme ganhando sua relevância, sua importância na história. Mas ele realmente tá impressionante, cara. Realmente impressionante. Impressionante. O comissário Gordon é legal, é interessante também. O Jeffrey Wright é o ator que foi escalado para fazer o personagem. E quando ele foi escolhido também não foi uma escolha que eu achei que seria a melhor, mas realmente ele me surpreendeu positivamente. É um ator que geralmente está muito bem. Eu tava revendo recentemente, até para escrever roteiros para trazer aqui resenha, os filmes do 007, que agora foram disponibilizados no catálogo do Amazon Prime Video, depois que a Amazon comprou a MGM, né? O catálogo da MGM tá sendo incorporado ao Amazon Prime. E eu tava revendo aí os filmes do 007, que tem o Daniel Craig, e o Jeffrey Wright é o Felix Leiter, se não estou enganado o nome do personagem, e ele também manda bem ali. Não é um personagem que tem tanto tempo de tela, mas no tempo que ele está na tela ele é convincente como um agente da CIA, que acaba fazendo uma aliança ali com o 007, eles se ajudam e tal. E aqui ele está muito bem como comissário Gordon que ainda não é comissário, né, mas vai se tornar bem interessante. O principal vilão desse filme é o Charada, que é interpretado por um ator chamado Paul Dano, e eu não o conhecia, até peço desculpas aí se alguém vai falar, como não conhecia? Não conhecia, não sabia o que ele tinha feito. Já dei uma bisoiada assim quem é o ator, mas na ocasião eu não sabia quem ele era. Assisti o filme pensando, porra, será que vai ser bom? Mandou benzão, um charada, porra, empolgante, interessante. Dá um traço com o assassino do Zodíaco, né, do filme Zodíaco. E tem lá umas referências que o diretor colocou. E ele é um vilão ameaçador, realmente, esse charada, porque ele comete uns crimes que são bárbaros. Ele não tem piedade alguma das pessoas e sempre na cena do crime deixa lá um recado pro Batman e aterroriza a cidade. E é isso aí. Eu gostei demais desse personagem. Achei ele bem interessante, bem diferente daquele charada que a gente viu com o Jim Carrey interpretando em Batman Eternamente, que era um charada do qual eu gostava. Na verdade, das poucas coisas que se salvam daquele filme ali pra mim é o charada do Jim Carrey, porque eu gosto muito do Jim Carrey, acho ele sensacional. E assim, ele dá um tom mais cômico pro charada dele, já o Paul Dano não tem nada cômico, não tem graça alguma. Ele faz os enigmas dele, mas os enigmas dele não tem comédia nenhuma ali. É simples terror e vontade de cometer crime, e é isso aí, cara. Ele é bizarro. Ele acha na cabeça dele que ele tem motivações que são válidas,
e comete os crimes e é terror e criminalidade. E aí, como eu falei, ele tem um visual que remonta aí, se vocês buscarem no Google, o Assassino do Zodíaco, né, uma roupa mais ou menos parecida naquela onda ali, uma vestimenta, e ele usa, né, a vestimenta dele, os gadgets que ele usa são uns itens táticos, militares e tal, e até que uma pessoa normal nos Estados Unidos consegue comprar em lojas tudo que ele usa, de forma até tranquila, né, a mesma roupa tática, o mesmo tipo de armamento e tal, e realmente é um charada bem interessante, bem maneiro. E aí, pra gente finalizar, cara, o filme é bem montado, é um filme muito bem montado, muito bem editado, né, digamos assim. O som é um som de filme que impressiona bastante. Eu tive o prazer de ver no cinema, é um som empolgante mesmo, você sente como se você estivesse vivenciando a experiência de ver a parada. Eu não vi o filme em 3D, vi em 2D, dublado, e realmente o som impressiona do filme todo, como um todo, inclusive da dublagem, né, que é uma dublagem muito interessante, mas fica apenas uma ressalva. Eu vou usar um exemplo e vou fazer uma crítica, que não é uma crítica nem ao dublador, que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, infelizmente, mas que eu adoro, tanto conversando fiado, vi ele em podcasts, como dublando mesmo como dublador. Ele é um dos melhores que tem no Brasil, mas eu não acho que foi a melhor escolha. Por quê? Eu vou explicar. O Robert Pattinson é tradicionalmente dublado no Brasil pelo Wendell Bezerra. O Wendell Bezerra é um dos maiores dubladores que tem aí, diretor de dublagem, dublador, é um dos melhores que tem, a voz dele é muito conhecida, ele dublou Goku, Bob Esponja, vários personagens, e o Robert Pattinson na saga Crepúsculo e todos os filmes que ele fez, e vários outros personagens de absurdo sucesso. Ele que dubla e ele é fantástico. Só que o Robert Pattinson fazendo o Batman, eu não acho que botar o Wendell foi a melhor escolha. E por quê? Tem um filme MIB, Homens de Preto, né? Tem lá o Will Smith, o Tommy Lee Jones, e aí eles são a dupla, etc. E tem os dubladores do Will Smith e do Tommy Lee Jones aqui no Brasil, que são sempre eles que fazem a dublagem desses dois atores, né? Em MIB 3, eles têm que fazer uma volta no tempo, enfim, eu não vou dar spoiler da história, mas eles precisam voltar no tempo para resolver uma ameaça. E aí o Will Smith volta no tempo para encontrar com o Agente K, que é o Tommy Lee Jones, né? Normalmente, no passado. Mas quando ele encontra o Agente K no passado, o ator não tem como ser o Tommy Lee Jones, porque o Tommy Lee Jones já era muito velho, muito idoso. Então eles escalaram para fazer o Tommy Lee Jones jovem o ator Josh Brolin, que é um ator clássico que fez aí Onde os Fracos Não Têm Vez, e um papel dele que é mais comentado aí, mais conhecido, é o Thanos. Ele é o Thanos da saga aí dos Vingadores. O Josh Brolin normalmente tem um dublador que dubla ele, mas no caso do MIB, não ia fazer muito sentido você botar uma outra voz no Josh Brolin que não fosse a voz do dublador do Tommy Lee Jones, porque a voz envelhece, mas ela não envelhece tanto naquela distância de tempo ali. Porque o Josh Brolin já tem uma certa idade. E ele não é um idoso como o Tommy Lee Jones, mas ele já tem sua idade. E vão captando meu raciocínio. Robert Pattinson no cinema dublado é o Wendell Bezerra. Mas o Robert Pattinson no cinema dublado sendo o Batman, não acho que deveria ser. Deveria ser um ator que normalmente faz a voz do Batman. Por quê? E qual é a minha crítica? Quando eu escutei a dublagem do Wendell, e veja, não é uma crítica ao cara nem a voz dele é fantástica, ele é fantástico. Mas uma coisa que ficou meio desconexa pra mim nesse lance aí é que quando eu tava ouvindo aquilo dali, na minha mente tava o... Não vou conseguir falar isso sério, sem parecer besta, cara. Mas pareceu o Bob Esponja falando grosso. E eu não sei se eu vou estragar a experiência de vocês que acabarem tendo que ver dublado por algum motivo, ou porque estão com alguma questão na vista, não estão conseguindo ver, ou porque simplesmente não gosta de ver o filme legendado, ou apenas em inglês sem legenda e tal. E veja, eu tô falando isso, não é uma crítica ao Wendell. O Wendell é fantástico, eu acho ele fantástico, ele é sensacional, mas parecia o Bob Esponja falando grosso, saca? O Goku falando grosso, porque ele tem aquela voz de personagem mais jovial, digamos assim, que não é uma voz que combina tanto com a questão obscura do Batman e tal. Então o tempo todo ele não tinha como falar com a voz dele natural, eu acredito, não sei se ele pensou isso, que é a voz dele normal falando, e tinha toda essa obscuridade do Batman, ele tinha que ficar falando tipo assim: Gordon, não sei se vai acontecer tal coisa, o Charada veio e deixou não sei o que, preciso pegar ele antes de ele sair da cidade, sabe? Não fica convincente, diferente de outros dubladores que já fizeram a voz do Batman e que ficou super funcional, que falam aquela voz com a voz natural deles, sabe? Tipo, sei lá, acho que é o Garcia Júnior que faz a voz do He-Man. Você ouve ele falando, ouve o He-Man, é o Garcia Júnior falando normal, simples assim. Mas tirando essa questão que é uma questão menor, porque assim, eu ficava lembrando do Bob Esponja falando grosso,
Eu não consigo pensar nessa frase. Eu não pensei nessa frase antes de falar. Bob Esponja falando grosso. Ah, eu ficava pensando nisso eventualmente, quando tinha alguma cena que tava um pouco mais arrastada e tal. Porque, no geral, é um filme que tem uma ação tão frenética que você não fica pensando tanto nisso. Mas toda vez que ele tinha um momento que ele tinha que ficar falando muito tempo e tinha muito diálogo e essa coisa toda, ficava na minha mente, pô, Bob Esponja falando grosso. Não consigo falar essa parada sem rir, meu Deus do céu. Mas sempre que ele tinha que fazer um diálogo mais longo, vinha essa coisa na minha mente de achar que não era a melhor escolha pra fazer essa dublagem. Mas enfim, como eu ia dizendo, tirando isso, que é uma questão menor, o som é fantástico, a dublagem do filme é fantástica, né? Eu vou agora poder, já tá no HBO Max, eu vou dar uma zapeada lá, vou assistir esse filme legendado pra ver como é o próprio Robert Pattinson falando como Batman, pra ver se cabe essa crítica, que não é bem uma crítica, né, ao Wendell, mas a escolha do Wendell, não o Wendell não merece crítica alguma, o Wendell é fantástico. Mas se cabe essa crítica à escolha do Wendell como voz do Batman, ou se a voz do Robert Pattinson seria melhor, enfim, vamos ver isso aí. O som fantástico, a direção do filme é muito interessante, muito bacana, a montagem do filme em si, como eu já falei, é muito legal. O final dele, a parte final, o setor final do filme, se a gente dividir ele em 3 partes, tem a parte inicial, a parte central e a parte final. Essa terceira parte final aqui é mais arrastada. Tem ali uma barriguinha ali que dava pra acabar o filme antes. Tem umas cenas ali, até a cena que faz alusão ali ao Coringa, uma aparição ali e tal. É uma cena que sei lá, eu acho que não era pra estar ali. O filme deveria ter acabado talvez até antes, ou tirar aquilo fora e botar esse Coringa, talvez como pós-crédito. Já digo pra vocês, o filme tem lá um pós-crédito que só pisca um troço na tela, nem vale a pena ver. Bota no YouTube um dia que você tiver com tempo, pós-crédito The Batman. E aí você assiste, porque eu fiquei, sei lá, 15 minutos esperando aquela merda pra no final ser um bagulho dando um bye-bye na tela de fósforo verde de monitor velho. A trilha sonora do filme é muito boa, né? Começa já tocando uma música do Nirvana, que na época que lançou eu tinha o CD Nevermind, nem era a música que eu mais gosto, é a última faixa, Something in the Way, é o tema principal do filme aí. Mas, porra, eu gostei, a música ficou na minha mente um tempão e, porra, também hoje eu tenho outra maturidade, né? Já amadureci demais como pessoa, como músico também. E essa música já me agrada. Porra, eu achei que ela casa muito com o filme do Batman. Ver aquele filme com essa música foi muito maneiro. E esse final aí que é mais arrastado, como eu disse antes, não compromete o filme como um todo. É um filme que foi realmente muito legal e que vai com certeza ter uma sequência. E essa sequência já está sendo aguardada por mim e por muitos aí, porque esse filme está absurdamente bem cotado aí como um sucesso, fazendo aí muito dinheiro na bilheteria. Agora vai pro streaming, vai fazer mais uma grana no streaming aí. Realmente, porra, o filme é muito legal. Mesmo ele deixando essas pontinhas soltas aí de que para ter uma continuação, né? Esse filme tem tudo para se tornar aí uma saga aí. E eu acredito que com esse filme aí do Batman, eles vão dar um foco nessa questão de fazer um DCU mais homogêneo aí, criar um universo compartilhado desses heróis aí da DC, mais condizente, mais compatível com o que a gente viu na Marvel, que já tem aí para mais de 30 filmes aí, sei lá. Todos eles com uma conexão interessante aí uns com os outros. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo aí, se esse filme ainda tá no cinema, né? Como eu disse, ele lançou dia 4 de março, que foi o meu aniversário. Hoje ele já tá lançado no HBO Max. Você já consegue ver ele no streaming, no HBO Max. E com certeza, se você for um cara criativo e malandro de internet, rato aí, você consegue ver esse filme de outras formas que eu já conferi, já sei que tem aí como fazer. Então, se ele ainda estiver no cinema, quando você está vendo esse vídeo, vale muito a pena você ir lá assistir. Se ele não estiver mais no cinema e você tiver a opção aí de ver somente no streaming, vale a pena ver também, recomendo. Pelo meu critério, esse filme aí é 4 estrelas, muito bom, recomendadíssimo aqui, Cinema Casual recomenda você assistir The Batman, que você não vai se arrepender. Vai ser com certeza, tenho certeza que isso vai se tornar uma franquia de muito sucesso. Não acredito que, pelo que eu vi nesse filme, que vai ser possível ser feito um filme em sequência que seja inferior. Não acredito. Não acredito. E vai vir aí a série do Pinguim, é importante inclusive você assistir esse filme para quando vier a série você já tá por dentro. Então, 4 estrelas, muito bom, recomendadíssimo aqui pelo Cinema Casual. Lembrando que essa é apenas a minha singela opinião sobre o filme The Batman. Eu não sou especialista crítico de cinema, especialista em roteiro, estudado de cinema e artes e essa coisa toda. Isso aqui é apenas um vídeo onde uma pessoa normal
Fala sobre um filme que viu e gostou ou sobre um filme que viu e não gostou. Dá apenas a sua opinião. Eu sou um cara completamente normal, exatamente igual a você. Bom, o vídeo de hoje é esse, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, se divertido um pouco aí com a minha opinião sobre o filme The Batman. Se você já assistiu esse filme e quiser dar uma opinião aí mais completa, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler. Principalmente o canal é pequeno, então tudo que vocês escreverem aí eu vou ler. Se você chegou aqui até o final do vídeo, deixa um comentário escrito morcego pra eu saber que você viu tudo. Se você não gostou do que eu falei, também deixa um comentário falando aí o que você achou. Se você não gostou do filme, deixa um comentário para eu entender aí como funciona a sua cabeça, do que você não gostou exatamente. E é isso. Não deixe de se inscrever aqui no canal, é muito importante. Estamos no começo do canal, começo de uma jornada. É realmente muito complicado ganhar inscritos aqui, ganhar visualizações. O YouTube não gosta de canal novo, então a gente precisa romper essa barreira aí do YouTube aí, com a ajuda, muita ajuda de vocês. Então não deixe de se inscrever, acionar a notificação do sininho. E se você gostou do vídeo, dá aquele like maneiro aqui para ajudar a divulgação, ajudar a espalhar a palavra do cinema casual. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.